Começa agora a hora mundial. Eu vou falar nesse vídeo sobre carteira de motorista no exterior. As pessoas têm dúvida, ou seja, estou habilitado no Brasil, mas a minha carteira serve em outros países, eu posso dirigir? Nem todos. Os únicos países que aceitam a carteira de motorista do Brasil são os Estados Unidos e o Canadá. Os demais já são reticentes. E o que acontece? Por exemplo, se você vai aos Estados Unidos ou ao Canadá, antes de você viajar, é importante que você passe, por uma autoescola. Você pode pedir uma tradução da sua carteira de motorista, que é importante para você vai aos Estados Unidos ou Canadá. Faça uma tradução em inglês de uma página. Você vai ver também, pegar um pequeno formulário do que você pode ou não fazer com a sua carteira. Na verdade é o seguinte: muitas instruções, muitos cuidados para você, estando no país, não ter aquela surpresa de repente ser abordado pela polícia de trânsito, seja no Canadá ou nos Estados Unidos. Vamos nessa? Você vai para os Estados Unidos ou vai para o Canadá, tem a sua carteira, então é o seguinte: passa na autoescola, pede uma tradução, um formulário, e você vai ter todas as instruções para você dirigir em um desses países. São os que aceitam a carteira do Brasil lá. Ela é válida por 180 dias. Passou, expirou o prazo, não adianta mais. Tem brasileiro que dá aquele jeitinho, tenta adulterar, mas isso já causou deportação de muitas pessoas que foram para morar no país. Mas se você é turista, tudo bem. Então, quer dizer, há vários ângulos dessa história, vários segmentos. Então, vamos segmentar a pessoa que vai passear nos Estados Unidos. Então, você passa na sua autoescola, pega essa pequena tradução, isso é fácil, prático. Então, você vai para os Estados Unidos com a sua carteira. Sempre use a sua carteira de habilitação junto com o seu passaporte. Se você for parado pela polícia ali, você está numa parkway, uma rodovia, a polícia parar de trânsito, então automaticamente a primeira coisa que ele pede, os documentos, primeira coisa, carteira de habilitação e obviamente segundo, os documentos. Então você, como você está passeando no país, você é um estrangeiro, o que você faz? Não vai entregar só a carteira de habilitação, entrega o seu passaporte junto com a carteira de habilitação, que automaticamente ele vai abrir, vai conferir o seu visto nos Estados Unidos, vai saber que você está dentro do prazo de permanência, pelo seguinte, porque quando você entra nos Estados Unidos, você tem um prazo de permanência, e está ali, então ele vai ver que você está cumprindo esse prazo, ou seja, 6 meses, então você está legal. Então ele vai dizer, olhar, dar uma averiguada no seu carro, no seu veículo, se tem a lanterna apagada, alguma coisa que chamou a atenção desse policial. Ok, ele te devolve, você pode continuar a viagem. Se tiver expirado o prazo, aí começa um grande problema, porque, como foi falado, muitas pessoas, infelizmente brasileiros, foram deportados por essa situação de tentar adulterar um documento de extrema importância. Agora, se você vai morar no país, a situação é diferente. Você expirou o prazo, então você procura verificar. Tem alguns estados americanos que você pode tirar sua carteira de motorista, que é permitido, mesmo que seu status seja de ilegal, ou seja, ilegalidade no país, você pode tirar essa carteira. Então você vai lá, tira essa carteira, mas lembrando o seguinte, que uma carteira de habilitação, a Drive License, nos Estados Unidos, ela não é válida em todo o território nacional, como acontece no Brasil. Ela é válida, por exemplo, em um determinado estado. Se a sua carteira é de lá do estado de Connecticut, você está no estado de Nova York dirigindo,
a polícia chega, então ele vai perguntar, mas por que você está dirigindo em Nova York se a tua carteira é de Connecticut? Você jamais diga, eu moro em Nova York. Não pode, porque a carteira é de acordo com o local que você mora, trabalha, o estado onde você vive. Então isso seria uma imprudência, uma infração e já começa a acarretar uma série de problemas para você. Então, retomando, uma carteira de habilitação do Brasil, ela é só válida no Canadá, nos Estados Unidos. Você pode dirigir por 180 dias, passou esse prazo, expirou, não vale adulterar que você vai ter problema. E é uma coisa muito séria isso. Então, você tem que estar atento, né? Então, passe numa autoescola e tem também um documento muito importante que é o PID, né? O PID é um documento que ele te dá uma legitimidade de até 3 anos para você dirigir fora do país, ou seja, para aquelas pessoas que vai no bate-volta, tem viagens constantes. Então, o PID é um documento que você vai lá, você paga no Denatran, você paga uma taxa, as taxas são variáveis de acordo com o estado, então você vai ter por 3 anos, quer dizer, você, aquele profissional que viaja com constância, então você tendo o seu PID, você não tem problema. Tá claro isso? Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, não tenham dúvidas. Então, na hora de embarcar, se você vai com a sua carteira, faça esses procedimentos e boa viagem. Gostou do vídeo? Dê o seu like, se inscreva no canal. A Hora Mundial tem informações privilegiadas, entrevistas exclusivas. Temos o piloto da Latam, que fala uma série de informações, advogada de imigração, temos um deputado federal que ajuda os imigrantes, enfim, como tirar o passaporte, como se proceder na imigração, informações privilegiadas para uma viagem segura.